nos colocar de pé. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Estará ministrando a palavra para nosso irmão Tiago, nossa irmã Elisângela. Nossos irmãos dispensam apresentações, né? São da casa. Deus abençoe, continue abençoando ricamente o ministério de vocês. Eles sempre estão aqui e revezam. Uma vez o Tiago prega, uma vez a Elisângela prega, e é bênção, né? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do nosso irmão Tiago. Soberano, altíssimo e maravilhoso Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, apresentamos a Ti, Pai, a vida do Teu Filho, que já está nas Tuas mãos, Senhor, ao qual o Senhor já colocou uma palavra em seu coração. Pai, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja nessa noite, Pai. Usa o Teu Filho como um canal de bênção. É o que Te pedimos e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a Tua bondade, fica aos pés de mim, teu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Aleluia! Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencido para sempre, livre Te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir Tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Jesus, maravilha. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nesta noite, mais uma vez. Amém. Glória a Deus. De pé como estamos, vamos abrir no livro, segundo escreveu Mateus, no capítulo, vamos começar pelo capítulo 24, a partir do versículo 42, e você mantém a sua Bíblia aberta, que nós vamos dar uma puladinha para o 25 também. Feliz, enquanto você procura, quero fazer nossos agradecimentos ao presbítero Tiago, todo o corpo de obreiro. É sempre um motivo de grande alegria estar aqui, juntamente com essa igreja linda, abençoada, e que você está, com certeza, como eu também, já está sentindo a presença gloriosa do quarto homem. Você às vezes passou um dia, talvez uma semana difícil, mas nós estamos aqui, você venceu nesta noite. Quem sabe você passou por lutas e aflições esse dia, porque muitas das vezes, irmãos, às vezes o domingo não é fácil para algumas pessoas. Quando você olha para o lado, às vezes falta alguém. Quando você olha para o outro lado, poderia estar mais pessoas na sua casa e às vezes não está. Mas você chegou aqui nesta noite, tenha certeza que você vai levar a sua bênção nas suas mãos. Se nós parássemos por aqui agora, eu já ia para minha casa satisfeito, contente, pois desde os hinos da harpa Deus está falando conosco nesta noite. E eu quero ser bem sisudo, bem simples naquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Vamos passar a ler a partir do versículo 42. Você achou nesta noite? Glória a Deus. Portanto, vigiem, pois nem sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que fosse arrombada. Vamos pular para o capítulo 25. Está logo após aqui. E então o reino dos céus será como 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram
óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saíram para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então 5 insensatas pediram às outras: por favor, dai-nos um pouco de óleo, para as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não tivemos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Até aqui, sente adorando e glorificando a Deus nesta noite, aleluia. Ele está na casa, isso é importante. A presença dele está na casa nesta noite. Eu não quero fugir daquilo que Deus já tem falado conosco nesta noite. Eu confesso para os irmãos que pregar sobre vigilância, sobre preparação, sobre estar pronto em todos os momentos da nossa vida, você e eu sabemos que não é fácil. Por quê, pregador? Porque não é todo dia, irmão, que você é o crente suficiente. Tem dia que você acorda não querendo ir para a igreja. Eu entendo. Por quê, pregador? Porque você é ser humano. Você também tem erros como eu. Você também falha como eu. Mas quem é perfeito está aqui nesta noite. E Ele está pronto para corrigir a minha e a tua falha nesta noite. Eu quero já te adiantar nesta noite. Se está faltando um pouquinho de óleo nas tuas lamparinas, eu quero te dar um alerta nesta noite. Como Deus já falou comigo através desta palavra, vamos nos preparar, vamos colocar um pouquinho mais de óleo nas nossas vasilhas. E eu quero saber se as 5 prudentes estão aqui nesta noite para preparar, para levar óleo consigo na tua caminhada, crente. Porque os dias que nós estamos vivendo, pastor Tiago, são os dias difíceis. São os dias que, se eu e você não estiver atento àquilo que Deus está falando conosco, irmão, muitos vão se perder pelo caminho. Mas se você está preparado nesta noite, preparando as suas vasilhas, põe um pouquinho de retorno, por favor, preparando as suas vasilhas, colocando óleo nas suas lâmpadas, irmão, em nome de Jesus Cristo, nós vamos caminhar no nome de Jesus, aleluia. Deus é fiel demais. E nós vemos aqui, irmãos, antes de entrarmos neste contexto, nós vemos aqui que, quando nós falamos sobre então o reino dos céus será como as 10 virgens, muitos, né, lógico, todo mundo eu já pensei isso também, isso aí é normal, né, nós somos falhos, estamos aprendendo a cada dia que passa. Nós sabemos que o noivo, irmão, o noivo não está preparando ali essas 10 mulheres, essas 10 preparadas para estar casando com elas, os irmãos bem entendem isso. Nós vemos aqui que o capítulo 25 de Mateus, ele é um chamado solene, a urgência de Jesus à sua igreja, após discursar sobre os sinais dos fins, como nós lemos aqui anteriormente, no capítulo 24, que fala: portanto vigiem, pois não sabeis a que ocasião virá, né, o ladrão. Ou seja, essa palavra vai nos exortar a falar sobre vigilância, ela vai nos falar a respeito de estar preparados, louvado seja Deus. E nós vemos aqui que Jesus Cristo agora se volta para uma condição espiritual daqueles que o esperam. A mensagem não é sobre adivinhar datas, mas sobre estar preparado hoje. Quem está preparado hoje, adore o nome do Senhor Jesus. Porque às vezes você já olhou para o teu banco do lado, quem sabe poderia ter mais pessoas aqui neste culto, quem sabe algumas pessoas não veio por enfermidades, por um objetivo, às vezes uma ocasião que não conseguiu estar aqui neste culto, mas você está aqui, adorando o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, assim como essa espada, ela vem cortando aqui, e vai indo até a igreja, irmãos, pode ficar tranquilo, essa mensagem já me cortou, para lá e para cá, que é uma espada de 2 gumes, louvado seja Deus. E através de 3 parábolas, Jesus, Ele vai nos ensinando a verdadeira fé, e a manifestar a vigilância, louvado seja Deus. A questão é que esse sermão nos propõe
não é quando a noiva virá, mas como Ele nos encontrará quando vier. A questão da vigilância, a questão de carregar as suas vasilhas, as suas lamparinas, a questão de levar um pouquinho mais de óleo, isso aqui todo mundo sabe. Ô pastor Tiago, ninguém chega no mercado e compra um arroz, ninguém chega no mercado, estou falando numa outra ocasião, ninguém chega no mercado com um valor até um pouquinho melhor, você não vai comprar só um arroz, um óleo, um feijão, não, nós por costume, vamos comprar 2, 3, 4 e vamos se multiplicando. Isso na nossa mente já é uma preparação para o mês passar. Você fica o teu coração mais tranquilo, apesar das outras contas virem. Isso aqui é só um exemplo, os irmãos entender sobre a questão de você estar preparado. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui a necessidade da vigilância espiritual, a parábola das 10 virgens. Louvado seja Deus. E como eu disse para os irmãos, antes de nós entrarmos aqui nesta questão dessas 5 prudentes e 5 nécias ou 5 loucos, conforme a sua Bíblia diz, nós vemos aqui o casamento naquela época antigamente era totalmente diferente dos dias de hoje. Ele já tinha 3 pontos. Os pais dos noivos, ou seja, da moça e do rapaz, já chegavam ali, já se prometiam um para com o outro, e ali aquele rapaz, ele ia, e diz aqui uns estudiosos que isso decorria por conta de 1 ano, ou seja, faça o contrato, ele vai preparar tudo para dar tudo certo neste casamento. Ou seja, eu creio que ali por volta de 12, 13, 14 anos já começava já essa preparação. Então o noivado já vinha essa preparação, e o noivo preparar. Eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos abrir um pouquinho também o nosso entendimento. Nós vemos que ali também aquela palavra fala assim que se não fosse assim, eu teria dito, né? Vou vos preparar o lugar. É como se o noivo também foi e um dia vai buscar também esta igreja. Ou seja, essa parábola das 10 virgens, você pode colocar ela em 2 pontos, tanto preparação como volta do Senhor, está preparado. E nós vemos aqui que, para os irmãos ver que realmente esse noivo, ele não se casa com essas 10 mulheres. Elas são apenas, vamos dizer assim, como se fossem as madrinhas de hoje, né? Eu sei que algumas pessoas já pregaram sobre isso, que poderia ser igreja e tal, sobre preparação, mas o fato aqui é outro, só para os irmãos entenderem. Então, eles estão se preparando para este casamento, ou seja, preparando para essa festa. Todos aqui que já casaram, mulheres que já casaram, homens que já casaram, sabem que tem aquele dia da noiva, preparação, levar convite. Então, isso é a preparação dessas mulheres. Elas estavam preparando para que aquele dia, eles precisam, porque não tinha iluminação, elas precisariam com as suas lâmpadas estar cheias. E aquelas que são espertas, mesmo que ali por meio do caminho, elas adormeceram. O problema, irmão, não é dormir. O problema não é você, esse sono que nós passamos é um sono normal. O problema é você não estar preparado quando algo te surpreender no meio do caminho. E quantas pessoas, às vezes, são surpreendidas no meio do caminho, porque não carregou, não teve aquele momento de período de oração, não teve se preparar para os dias, porque o dia mau, ele vem para todos nós. O dia bom, você às vezes se esquece, mas o dia mau, ele acaba chegando nas nossas vidas. Eu quero crer que nesta noite, nós estamos aqui num culto da família. Nós sabemos que num culto como este, nós temos que estar preparado. Eu creio que nesta noite, nós temos pelo menos aqui 5 crentes preparados nesta noite. 5 crentes pelo menos, que já estão preparando as suas vasilhas, para que quando aquele dia mau chegar, você esteja preparado. Então, como nós vemos, esse noivo ele vai, e a noiva não é destacado, fala do noivo, a noiva já está preparando lá. Agora Jesus ele vem nessa parábola a nos alertar sobre essa vigilância. Eu creio que o ponto principal, pastor Tiago, é a respeito da vigilância, porque nos dias que nós estamos vivendo agora, neste instante, você pode se deparar, se você estivesse passando pelas ruas,
pessoas que estão sem vigilância, ou seja, estão tranquilas, não estão pensando que um dia Jesus irá voltar. E quando nós lemos aqui um pouquinho para trás, que nós vemos aqui, portanto vigiem, pois não sabem a que ocasião o Senhor virá. Então, nós temos que estar preparados a todos os nossos momentos da nossa vida, porque muitos colocaram datas, muitos erraram, e às vezes, muitas das vezes, muitos andam dispersos. Já faz 2000 anos, está tranquilo, dá tempo ainda. Quantos se perderam nessa festa da carne? Você pode ter certeza, muitos se perderam, e muitos não voltaram até mesmo com vida. Mas você que está aqui, como eu nesta noite, ouvindo uma palavra dessa, num domingo como este, num culto de família, é momento de nós nos alertarmos, como o nosso irmão já disse nesta noite, é momento de nós nos prepararmos, porque como aquelas moças estavam ali, muitas delas, 5 não prepararam, e veio o dia mau, e elas não tinham o suficiente. Você já ouviu alguém falar, não, está tranquilo, não, fica sossegado, vai na igreja, ao domingo tá ok, o pastor chama para fazer uma campanha, às vezes não vai, às vezes o pastor às vezes até um cargo mais complicado, porque às vezes chama os irmãos para fazer uma campanha, para fazer um momento de oração, e nós dobramos os nossos joelhos. Isso eu falo de mim também, às vezes você dobra o teu joelho, às vezes você não tem força, mas Deus, Ele me trouxe aqui nesta noite, para te dizer, para você, prepara as tuas vasilhas, prepara as suas lamparinas. Que momento glorioso que nós passamos aqui nesta noite. Como é bom o crente ser cheio, meu irmão. Você tem que ser um crente cheio. Na hora que o pastor te chama para orar, você pega o microfone e começa a orar. Senhor, abençoa a tua igreja, louvado seja Deus. Quantos você vai ver por aí, às vezes não tem comunhão com Deus, pega o microfone, faz uma coisa, louva o hino fica por aqui mesmo. Irmãos, nós temos que nos preparar, e mais uma vez eu vou te dizer que nesta noite, Deus Ele está convidando eu e você, para nesses últimos dias, levantar as nossas mãos, preparar as nossas lamparinas. Eu quero crer que neste culto, nesta noite, se você está comigo, preparando as suas vasilhas, preparando a sua reserva, porque nós não sabemos a que hora virá este noivo, louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que ele ia casar com aquelas mulheres, a noiva já estava lá, e eu estou falando com a noiva de Cristo nesta noite. Prepara que o noivo vinha, e lá diz que é a meia-noite. Por que diz a meia-noite? Porque é um momento da tranquilidade, é um momento de transição do dia também. Como o meio-dia é a transição, ele atrasou um pouquinho e foi a meia-noite. E trazendo essa parábola para os dias de hoje, ele pode vir após esse culto. Pregador, mas isso aí é jargão de pregador. Não é, irmão, uma hora pode acontecer. Uma hora pode acontecer. E como que está a minha e a tua vasilha nesta noite? Se você está cheio, adore. Se você está faltando um pouquinho mais, adore um pouquinho mais. Às vezes as coisas estão apertando, está um pouquinho difícil, mas se você tiver condições de se preparar a tua vasilha com jejum, preparar com oração, preparar com o poder de Deus a tua vida, preparando a sua vida no altar, preparando as suas vasilhas, para que quando vier o dia mau, você esteja preparado. Irmãos, nós vemos aqui, eu preciso estender que o pastor falou que até meia-noite poderia. Eu falei assim, não pastor, eu vou ter no horário normal, senão vai complicar. Louvado seja Deus. Irmãos, como é bom o pastor, como é o Tiago, né? Louvado seja Deus, deixar um tempinho para a palavra, para nós poder meditar. Irmãos, um dia essa palavra, ela nos ajudou a converter os nossos caminhos. Você estava andando meio tortinho, a palavra vem e dá uma corrigida na gente, louvado seja Deus. E nós vemos aqui, que no versículo 5, fala assim: à meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, e saíram para recebê-lo. Nós vemos aqui
que o noivo lá já estava tudo preparado, tudo certinho, e lá um companheiro dele, vai começar o negócio, está tudo certo, o noivo está chegando, e de repente, aquelas moças, aquelas virgens, como diz aqui a Bíblia, aqui estava com azeite tranquilo, do sono estava, mas ela se levantou com tranquilidade. Eu tenho aqui minha lamparina, olha ali tem uma reservinha do lado, vamos embora, vamos para frente. E quando vê, aquelas que estavam despreparadas, e quantas das vezes esses momentos pegam pessoas despreparadas, e vai ser uma surpresa para muita gente este mundo. Nós vemos aqui uma coisa de Apocalipse, tempo atrás, eu e minha esposa estava vendo, quão terrível vai ser aquele dia. A minha esposa até brinca, e é verdade, irmãos, se nós não subir na primeira, na segunda vai ser difícil. É momento de nós nos prepararmos para subir no arrebatamento da igreja, porque aqueles que aqui ficarem neste mundo cruel, como as coisas já estão cruéis neste mundo, o amor já esfriando, filho contra pai, pai contra filho, e mata aqui, pega dali, o negócio está ficando feio. É momento de nós nos preparar. Essa palavra, ela vem de encontro conosco. Essa palavra começa aqui. É momento de nós vigiar e nos preparar para o dia do Senhor. Se você está preparado, adore e glorifique. Você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Que saudade de casa, como diz aquele louvor. Que saudade de um lugar que nem eu e você conhece, mas você já adora, porque tem certeza que se neste culto, como estamos adorando o Senhor, é um culto gostoso, que você pode ter liberdade de glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Imagina no céu como vai ser santo, 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 como foi louvado nesta noite. E se você está comigo nesta noite, preparando as suas vasilhas, meu irmão, te prepara que o noivo está chegando. E como é gostoso quando você tem essa tranquilidade de falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só que um dia eu não poderia levantar as minhas mãos e falar: Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque um dia, aos meus 14, 15 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, dei ouvido a alguns colegas. Eu estou abrindo um parênteses aqui, porque às vezes alguns dos irmãos não conhecem um pouco a nossa história. E eu com os 14 anos, 13, resolvi mexer com umas coisinhas lá fora. Então nessa época eu não podia: Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não conseguiria dizer. Mas se você está comigo nessa noite, a gente pode dizer: glorifica a Deus. Se você ainda não pode dizer Maranata, então essa palavra é para mim e para você aqui nesta noite. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para você que está preparando, é para você que levanta: Senhor, mais um culto, Senhor, obrigado por mais um dia. Quantas pessoas já não têm mais gratidão por um dia vivido, irmãos? Louvado seja Deus. Ainda que a tua conta bancária não esteja derramando dinheiro para lá, meus irmãos, mas Deus, Ele nos dá o suficiente para nós nos mantermos. E se você está comigo nesta noite, nós vamos sair daqui glorificando a Deus e falando: Senhor, Maranata. Assim como aquele dia, ele veio, aquele noivo, à meia-noite, pegou aquelas mulheres, aquelas virgens que não estavam preparadas, porque a festa já estava acontecendo lá. E como foram nos dias de Noé, um dia aquela porta também foi fechada. Eu não posso me desgastar muito aqui nessa palavra, porque o tempo é corrido, mas os irmãos sabem que quando elas pegam as lâmpadas, as prudentes entram para a festa, porque a festa vai durar 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Então, tinha que ter reserva. O negócio era bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa, Deus falou comigo aqui agora. Vale a pena. Vale a pena. Tá? Vale a pena ser fiel. Vale a pena você servir este Deus Todo-Poderoso. Você pode não ver, mas você pode sentir. E como é gostoso quando as tuas vasilhas estão cheias. Irmão, pastor, coisa boa é crente cheio. Crente cheio, ele é mais pesadinho, ele está cheio de óleo. Então é difícil alguém no mundo dar uma carregadinha para o mundo. Entenda essa questão aí.
o crente está vazio, qualquer conversinha, vai embora, desvia o pensamento. Mas o crente que está cheio, é diferente. Um dá glória de cá, outro está com a chama acesa ali, dá glória de lá, e vira um culto como esse aqui nesta noite. É uma coisa gostosa, adorar este Deus Todo-Poderoso. A gente tem que dar uma descontraída, porque essa palavra é um pouco pesada, irmão. É difícil falar sobre vigilância, é difícil falar assim, o noivo está vindo, e pode ser que ele venha, como foi nessa história, nessa parábola, à meia-noite. Irmãos, entenda, essa parábola, à meia-noite, irmãos, ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento, nós temos que estar prontos. Então essa palavra, ela vem comigo e vem com você nesta noite. Como está as tuas lamparinas nesta noite? Eu preciso avançar que o tempo está correndo. Louvado seja Deus. E é gostoso falar sobre a vinda de Jesus. Quando nós vemos essa palavra, Jesus explicando para aqueles discípulos, para aqueles irmãos ali, para entender como que seria essa vinda, como seria os últimos tempos. Nós vemos que no capítulo anterior, que antecede, o 24, vem tanta coisa que Jesus falou. Quando você vê isso, quando você vê aquilo, e algum discípulo chega nele e fala: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Irmãos, fala a verdade, quantas coisas estão acontecendo neste mundo aí fora. E deixa eu falar para os irmãos, também dentro da igreja, às vezes você não consegue suportar o teu irmãozinho do lado. Irmão, nós temos que suportar os nossos irmãos também, que estão aqui na igreja, suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Deixa esse óleo do amor derramar sobre o teu irmão também, meu irmão. A nossa briga não é aqui, não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é para a salvação da nossa alma. Quando, pois, vier o Filho do Homem, como achará esta igreja? Louvado seja Deus. Se Ele pode te encontrar cheio, você pode adorar aqui nesta noite. Se você está com o seu coração ardendo da presença deste Deus Todo-Poderoso, aquele que um dia te encheu, louvado seja Deus. Quantas pessoas estão no nosso meio, já não sabe mais como é falar uma língua estranha. Você que é batizado com o Espírito Santo, valorize isso que Deus te deu, este óleo precioso, que simboliza o Espírito Santo na tua vida, e trazendo-os para os dias de hoje. Esse óleo, ele tem que estar na tua vida com reserva. Se o irmãozinho encostar em você, você já tem que glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Você tem que mostrar que você está cheio de verdade. Não adianta você se mascarar mostrando que está cheio, porque no dia que o noivo vem, igual nessa parábola, não adianta, o pavio vai apagar, não vai ter azeite. A igreja é geral, todos têm suas lâmpadas, mas quem tem azeite é diferente. Se você tem azeite, você é diferente. No seu trabalho, você é diferente. Alguém chega em você para reclamar que está calor, que está frio? Não. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus porque um dia vai estar fresquinho. Eu louvo a Deus que um dia vai vir a chuva. O crente cheio, ele fala diferente, ele é reconhecido, ele é diferente. Quantos você já ouviu falar: eu cheguei na empresa para trabalhar, quando veio chegar em mim e falou: você é crente, né? Então nós temos que mostrar essa diferença para este mundo aí fora. Não, mas mostrar que eu sou crente, não. O crente cheio, ele é diferente. E voltando aqui sobre preparação, sobre óleo, louvado seja Deus. E nós vemos aqui que no versículo de número 7 vai continuar falando: todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e então as 5 insensatas pediram às outras. O que eu acho mais engraçado é que aquelas que não quiseram levar um pouquinho mais de azeite com elas tinham dinheiro para comprar, Tiago. Elas tinham dinheiro. A questão aqui é preparar. A questão aqui é estar atento.
não é achar que dá. Que dá para me dar uma voltinha no mundo? Dá nada. Não dá tempo não, meu irmão. O momento é agora. O momento de ser cheio é hoje, é para ontem. O momento de mostrar a verdade em nossas vidas é para os dias de hoje. O momento é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quantas pessoas marcaram bobeira, vamos dizer assim, saíram de um culto, tiveram a oportunidade de se encher e se esqueceram que um dia ia precisar. Aí um dia chama o pastor: ô pastor, estou aqui e tal. Então a vazia estava lá para ser cheia. O culto estava gostoso, era só você se entregar. Louvado seja Deus. É momento de nós nos preparar. Louvado seja Deus. E nós vemos ali que então elas não conseguiram entrar. Só que nesse intervalo que já entraram para a festa que o noivo estava lá com a sua noiva, vamos dizer assim, as amigas da noiva já chegou, tudo certinho, se prepararam. Aí vai nos lembrar como lá na época onde Noé estava preparando ali aquela arca, quando a porta se fechou. Um dia essa porta irá se fechar. Essa oportunidade é hoje. O momento de servir a Deus verdadeiramente é agora. Não espere o dia mau chegar. Não espere o momento dia de ruim chegar na tua vida. Ande com reserva. Tenha reserva nas tuas vasilhas. Não era questão que as prudentes tinham e não quiseram entregar para as que estavam, as loucas, as insensatas. Não é questão de recusar a dividir. A questão é, elas tinham dinheiro para comprar. No entanto, que elas tiveram que comprar, voltou para comprar. Às vezes, pastor Tiago, tem muitas coisas que nós deveríamos fazer hoje, não vai dar tempo de fazer amanhã. Se você tem que perdoar, perdoa hoje. Se você tem que fazer algo de bom para alguém, faça hoje. Não deixe o dia mau chegar. E nós vemos aqui, no versículo de número 8, as outras, porém, responderam: não temos, e as outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Como eu disse, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, assim que estavam preparados, encontraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. É triste. A porta foi trancada. E o que eu acho engraçado, em outras versões, quando essa porta é trancada, elas já não falam mais noivo, elas já falam Senhor. Por que elas falam Senhor? Elas falam: Senhor, abre-nos a porta. Elas já entenderam que o negócio deu errado. Elas entenderam que o momento era para ser preparado e não prepararam. Então isso vai acontecer um dia. E eu que trabalho com filmagem e foto, eu não quero registrar esse momento. Eu quero estar no meio dessa multidão para adorar a Deus lá nos céus e encontrar com os nossos entes queridos. Louvado seja Deus. Não marca bobeira. O momento agora. Quantas pessoas têm a oportunidade de adorar e não adora, de servir e não serve? Não vou na quarta, não vou na segunda, não vou na oração, não vou participar do ciclo de ação, não vou participar da mocidade, mas um dia a porta irá fechar. Aí não adianta eu e você falar: Senhor, abre-nos a porta. Já foi. Então o momento é agora. E tem um louvor que fala assim, ó: de carona não dá para subir, de carona não dá. Não dá para você andar no lombo da oração do pastor. Não dá para andar de carona no glória a Deus do nosso irmão. Não dá para andar de pedir oração e não fazer nada. Pede, mas na hora de orar não quer dobrar o joelho. O momento é agora. Quando o pastor falar para você: vai ter uma oração, seja o primeiro da fila, porque na hora que fala que vai ter um jantar, todo mundo quer. Vai ter uma festinha, todo mundo quer. Aquele dia também ia ter uma festa, e quem não tinha preparação nas suas vasilhas ficou para fora. Um dia a porta da graça vai fechar. É difícil pregar isso,
mas é momento de nós nos alertarmos. Parece, dá a impressão que esse tipo de mensagem está um pouquinho esgotado nos nossos dias. Então, quando nós vemos uma mensagem falando sobre nos preparar para o dia mau, para o dia que pode chegar por cada um de nós, então é momento de nós estarmos preparados. Eu quero louvar a Deus, porque Deus ele é misericordioso. Ainda dá tempo de você e eu se arrepender, dá tempo de você clamar a Deus e falar: Senhor, abre-nos a porta. Aliás, perdão, não é dizer para naquele dia, abre-nos a porta, é você entrar com a porta aberta, porque lá em João fala eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e vai ter pastagem. É momento, é uma mensagem de reflexão. Eu não vim aqui arrancar glória a Deus, aleluia, pula para cá, não. O momento é de nós refletirmos como está a minha e a tua lamparina. Às vezes você olha na igreja, está tudo aceso, mas eu quero saber de você como que está a tua reserva. Estar aceso não é ter reserva. Estar aceso pode apagar num dia que faltar. Então é momento de nós nos prepararmos, louvado seja Deus. Então a porta se fechou. Mas aí, mais tardando ele, quando as outras 5 voltaram, ficaram de lado de fora, chamando, tá vendo? Ó? Agora elas falam Senhor, nessa versão fala Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade é que não os conheço, portanto vigiem, pois não sabe o dia e nem a hora da sua volta. Então, de tudo que nós falamos aqui dessa parábola, falou sobre as virgens prudentes, sobre as virgens que eram imprudentes e as imprudentes, louvado seja Deus. Em qual você está nesta noite? Se nós fôssemos abrir um parênteses aqui nesta noite, na sua cabeça, não precisa responder, de qual lado nós estamos nesta noite? Se um dia acontecer for hoje, depois do culto, ou amanhã cedo, ou quem sabe não dá tempo de despedir, eu louvo a Deus, porque Deus, ele, abrindo um parênteses aqui, os irmãos não sabem, até o pastor Tiago nem sabe, quando eu fechei a agenda também, eu nem sabia, há 3 anos atrás, nessa data de hoje, pastor Tiago, dia 22 de fevereiro, hoje eu e minha esposa podemos falar assim, nós estamos mais assim tranquilos, para poder falar, para poder expressar, porque eu sei aonde meu filho está, eu sei como que foi a ida dele aos céus, quando um dia ele nos despediu, há 3 anos atrás, com 17 anos de idade. Aos nossos olhos, uma vida inteira pela frente, poderia conhecer uma moça, se casar, era meu parceiro na música, os irmãos bem sabem disso. Eu e minha esposa caminha dia após dia, esperando o dia da volta do Senhor, porque um dia há de nos encontrarmos nos céus. Então, irmãos, já é a 2ª vez que eu tenho que pregar num dia como esse, e para nós, o nosso compromisso é com o altar, nosso compromisso é com a obra do Senhor. Mas o que eu quero frisar aqui nesta noite é que no ano anterior, antes do meu filho partir, naquele dia, no ano anterior, nós participamos dos melhores dias, banquetes, confraternização na churrascaria. Recebi um abraço do meu filho que eu nunca mais vou esquecer, no último culto de Santa Ceia que nós passamos, quando estava o pastor Marcelo. Meu filho me abraçou, falei: filho, eu te amo, e me perdoa de tudo, porque é final de ano, a gente gosta de fazer esses concertos, mas nós tínhamos concertados há muitos tempos já, nós vivíamos um momento glorioso, graças a Deus, por isso eu posso falar de coração, eu descanso no meu coração, a gente chora, esperneia, mas o momento foi esse, estamos vivendo dessa maneira, não é fácil, confesso para os irmãos, mas irmãos, essa palavra quando Deus colocou no meu coração sobre a vigilância, sobre estar preparados, irmãos, é muito sério, isso vem de encontro conosco nessa noite. Então meu filho partiu, mas ele partiu, a minha mente está tranquila, dei meu último abraço, que eu pude fazer, eu fiz, de verdade, minha esposa sabe disso, só não dei coisas melhores, porque a condição financeira não tinha condições, mas pelo menos
Eu levantava, eu via meu filho adorando. Eu chegava na hora do almoço, meu filho adorando. Eu chegava de tarde, meu filho adorando. É gostoso. É gostoso quando você se prepara. É gostoso quando você está com a tua vida no altar. Pode vir o vento e a tempestade. Nós somos igual a palmeira. Ela deita, vai até lá embaixo. A minha esposa e eu achamos que nós não íamos conseguir. Mas Deus, Ele segura nas nossas mãos. E todo dia nós estamos caminhando nessa jornada. Se coloque de pé nessa noite com a permissão do nosso pastor. Louvado seja Deus. Quero convidar minha esposa para estar adorando o nome do Senhor nesta noite. E é momento glorioso. Aqui eu já vou fechar minha Bíblia. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele é maravilhoso para conosco. Então, irmãos, Deus, Ele sabe o que Ele faz. Então, se hoje eu posso falar isso para você, do meu coração cheio, é saber que nós temos que estar preparados a todos os momentos. Eu não sei como você está aqui nesta noite. O pastor Tiago pediu para nós fazermos um apelo nesta noite. Eu confesso para os irmãos que o meu filho estava no seu melhor momento da juventude dele. Tocando guitarra. Nossa, meu filho era demais. Graças a Deus, ele tocava muito mais que eu não toco nada. Eu aprendi muita coisa com ele. Então, um dia, meu filho resolveu ficar na presença do Senhor e não dar ouvido às coisas lá fora. Mas quando um dia Deus chamou meu filho estava com a vida dele no altar. E eu louvo a Deus por isso. Quero convidar minha esposa para adorar o Senhor comigo nessa noite. Jesus. E você que pode adorar também nessa noite, eu quero te convidar. Você que está precisando de um renovo na sua vida, deixa eu orar para você nesta noite. Os presbíteros estão aqui, louvados a Deus. Você que está sentindo que as suas vasilhas estão um pouquinho ainda faltando alguma coisa, eu quero te convidar aqui, você comigo nesta noite, para adorar o nome do Senhor Jesus. Venha até aqui na frente, vamos estar orando em teu favor, enquanto nós vamos estar aqui adorando, louvado seja Deus. Se você está enfermo, se você está passando por algum tipo de enfermidade, creia que Deus, Ele pode te curar, você sair curado aqui nesta noite. Um dia nós viemos aqui num culto, uma irmã estava com umas enfermidades na perna, mas louva a Deus que Deus, Ele é um Deus que cura, Ele cura enfermidade, e Ele está aqui nesta noite. Ele é poderoso para fazer muito mais aquilo que você imagina. E você que está querendo encher um pouquinho mais de óleo a tua vasilha, louvado seja Deus, eu quero fazer uma pergunta muito discreta nesta noite. Você que ainda não aceitou Jesus, dê um sinal com as suas mãos. Você que ainda não conheceu esse evangelho, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, dê um sinal com as suas mãos para que nós possamos te conhecer. Você que ainda não aceitou Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Tem alguém nesta noite que ainda não aceitou Jesus, para nós entendermos aqui nesta noite, você quer entregar a sua vida? Quem está renovando os seus votos com Jesus aqui nesta noite, chegue mais perto, vamos adorar com todo o nosso vigor aqui nesta noite. Ele está pronto para encher as tuas vasilhas nesta noite, e nós saímos daqui cheio e glorificando a Ele, louvado seja Deus. Enquanto nós vamos aqui adorar, você adore também, não olhe para o lado, não olhe para o outro, medita na letra deste louvor, louvado seja Deus. Fala, Senhor, no teu coração aí nesta noite, no teu coração, no teu íntimo, Deus vai te ouvir. Lamadaga subre, que ele raço, de que ele manda basura. Glória, 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 glória. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar, na estrebaria não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado Deus ao está matadouro, trabalhando nesta não noite. tinha glória, seu coração na cruz rasgou.
ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Te prepara, que crente, tira o aleluia. pecado do mundo, Prepara as tuas vasilhas, revela a crente, aleluia. eternidade e sua glória em mim. Adore, adore nessa noite, com todo o teu coração nessa noite, aleluia. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Você pode sentir o leão ressuscitado neste culto, nessa noite, aleluia. Ele ressuscitou. Adore nessa noite, adore nessa noite. Ele ressuscitou. Aleluia. Como o cordeiro, o mundo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas Meu Deus, culpas. toma cada Não crente tinha nessa noite manchas, em tuas mãos, no Papai Calvário Celeste. não reclamou. Aqueles que Foi estão com alguma maltratado e enfermidade, humilhado, Papai Cordeiro de Deus, Toca, mas meu foi Pai fiel amado. até Toca o no coração nessa fim. noite, meu Pai Que tira o querido. pecado Toca na do vida dos teus filhos mundo, nessa noite, meu Pai Celeste. revela a Se alguém está aqui nessa noite, meu Pai, precisando de e um sua renovo glória em mim. espiritual, meu Pai, nesta noite. Oh, Renova este crente nesta noite. Mas como o leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Olha Deus trabalhando nessa noite, aleluia. Ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, ele é o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viveu no pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus Meu Deus, aleluia. Com toda a glória o Dá adorai. glória nesta noite, crente, aleluia. Ele quer te encher nesta noite, aleluia. Eu sou o verdadeiro Deus, Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, eu vou pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Sinta, Jeová Shalom, sinta o toque dele agora. Sinta o toque do cordeiro e do leão nesta noite, aleluia. com toda a glória o adorai. Como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua Sinta o abraço do cordeiro. Ele te abraça nesta noite. Adore, adore, adore nesta noite, aleluia. Adore o Cordeiro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus está tocando pessoas aqui nesta noite. Deus está tocando, renovando o força de crente aqui nesta noite. Terra sui de la madagachou.
Eu não tenho chave nesta noite, mas Deus me diz, Ecalabácia, Deus vai renovar a vida de crente nesta noite. Você que estava sentindo algo na tua vida, Labadagassobra, libera o teu perdão, Rabracatalabassubra. Quando você libera o perdão, Deus ele movimenta dentro do teu coração, aleluia. Angústias estão sendo tocadas Aleluia. nesta noite. Deus me mostrou o coração angustiado. Se você está com o teu coração angustiado, abre o teu coração. Ele quer renovar a tua força. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Receba o toque. Receba o toque. Me dá disposição. Receba o toque. É lá no fundo do pra coração. mergulhar. É lá no fundo onde você não consegue. Alabadaga. Mais uma vez. Ele está movimentando lá naquele cantinho do teu coração. Pai, Ele está removendo aquela manchinha agora. eu quero ser guiado por tua direção. Tem algo para Ouvir tua acontecer. palavra e entender. Mas tem aquele cantinho que precisa ser removido agora. Remove agora. Remove agora. Remove agora a placa da labaçuda que debaixou. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Olha Deus renovando o crente pra essa te noite. servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renova, Jesus. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Só quem veio para servir melhor agora e nessa noite, aleluia. Dá o teu melhor nessa noite, Eu aleluia. não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. Deixa ele renovar a tua vida e voltar o brilho no rosto, aleluia. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Toca-me. Toque em crente nessa noite, Pai. Mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa. Renovo na casa. Terra suída, lavadaga, dá lugar, crente.
renovo na casa. O que eu quero é renovo, pra se sentir de novo. Como é gostoso sentir a De presença novo.